Aí, o que que acontece? Os óvulos vão sendo liberados uma vez a cada ciclo no seu ventre. Uma hora é um ovário esquerdo, uma hora é o direito, e isso vai acontecendo, tá? Algumas mulheres não acontece esse processo. É como se ao redor do óvulo da mulher, digamos que essa bolinha aqui preta seja o óvulo, fosse criada, vou trocar a cor aqui para ficar mais claro, uma cápsula, uma coisa rígida ao redor desse óvulo, que não permite que o ovário libere o óvulo, que venha para as trompas e depois fique aqui no útero. Quando esse óvulo, que é liberado pelo ovário, não é fecundado, nós temos a menstruação, que vem por aqui, sai pelo colo do útero e nós temos aqui. As mulheres com ovários policísticos, esse óvulo, ele tem uma cápsula dura ao redor dele. Uma cápsula dura. E o que que vai acontecendo? O ovário não consegue liberar o óvulo por causa dessa rigidez, dessa cápsula endurecida. E aí o óvulo fica com um cisto, ó, um cisto, que vai crescendo, crescendo e crescendo. E isso impede a mulher o quê? De fazer o quê? Primeira coisa, menstruar, tá? Isso explicando bem por cima o que é ovários policísticos. Perfeito. Em nível, em que a pessoa faz? A pessoa vai no médico. O que vão dizer para ela fazer? Olha, ovários policísticos não tem como resolver, até porque na visão convencional não tem como resolver, tá? O que se recomenda que a mulher que tem ovários policísticos faça? Que ela tome anticoncepcional. Por quê? Olha só qual é a lógica. Porque se ela toma anticoncepcional, ela não vai ovular. Porque o anticoncepcional, ele inibe a ovulação, tá? E aí você entra num processo químico de menopausa, porque você não menstrua, tá? E aí você não vai ovular. Logo você, os seus ovários não vão gerar os cistos que eles estão gerando. E aí você até tem alguma menstruação, mas não é a menstruação que você teria sem o anticoncepcional. E aí, muitas mulheres com ovários policísticos começam a tomar um anticoncepcional. Passa o tempo, passa anos às vezes, isso muitas alunas minhas me trazem esses relatos, tomavam anticoncepcional desde sempre, parou o anticoncepcional, não tem menstruação, não tem, não, mas também tem todos os processos que vêm junto com a síndrome dos ovários policísticos, que é a sua glicose vai lá em cima, a sua pele começa a ter um monte de espinhas. Por quê? Porque eu quero que você entenda, em nível global, em nível integrativo, que menstruar é uma limpeza para o seu corpo. Quando a mulher não consegue menstruar, essa energia, essas toxinas ficam retidas no corpo. Então, elas vão vir para onde? Para sua pele. Elas vão tornar você mais estressada. A mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela é muito ansiosa. E tem várias emoções envolvidas aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, em nível emocional, quando a gente está falando de ovários, e eu quero que você faça agora, que você que tem problemas nos ovários, ou que conhece uma mulher que tem problemas nos ovários, que você revisite tudo isso. Por quê? Porque você vai ligar os pontos. Eu quero que você ligue os pontos. Porque eu já conheci muitas amigas com ovários policísticos, conheci muitas alunas com ovários policísticos, e se você tem ou conhece alguém, é importante que você. Ah, entendeu? Eu quero que você faça esse link para você entender como que foi acontecendo o processo de adoecimento de fazer com que esses ovários, ao invés de ovularem, de liberarem os óvulos, eles fossem gerando cistos, tá? Então é muito importante que vocês estejam aqui comigo. Então, você pode até se entupir de anticoncepcional durante muitos anos, mas o que que o anticoncepcional faz? Ele tapeia a ovulação, ele impede a ovulação, logo não gera cistos, parece que resolveu.
Coisíssima nenhuma. Por quê? Porque no momento em que a mulher para de tomar o anticoncepcional, o problema volta a estaca zero. Muitas mulheres buscam a limpeza uterina, a iniciação de limpeza uterina comigo, para resolver esse processo. Porque elas querem engravidar, elas querem parar de tomar anticoncepcional para tentar viver a própria ciclicidade. E elas dizem: eu não sei o que fazer, porque até agora, tudo que eu fiz, sempre que eu paro, vem todos os sintomas de novo. A limpeza uterina pode me ajudar? E eu sempre digo: sim, pode te ajudar, porque a gente vai nas causas profundas, emocionais e energéticas, para síndrome dos ovários policísticos. Foi o caso da Duda, que eu comentei com vocês. E provavelmente, e quem ficar até o final, vocês vão ver relatos de alunas diferentes, tá? No final do vídeo, porque daí eu ensino, explico para vocês o que é e mostro os casos reais de alunas minhas que dissolveram 100% dos ovários policísticos. Ah, mas eu tenho ovários policísticos há 20 anos. Tem alunas com síndrome dos ovários policísticos há 20 anos que não tinham o que fazer. Com a limpeza uterina, pouquíssimo tempo já estava zerada. Então, isso é para você entender que não importa o tempo que você tenha síndrome, não importa. Já tive mulheres na iniciação com amenorreia crônica. Crônica. O que que é amenorreia crônica? Falta de menstruação crônica, desde sempre. E que começaram a menstruar pela primeira vez aos 30 e poucos anos, depois da limpeza uterina. Vocês têm noção do que é isso? Quando essa mulher menstruou pela primeira vez, ela ficou emocionada. Ela falou: pela primeira vez, eu não precisei induzir com hormônios, com sintéticos, porque o meu ciclo aconteceu. Vocês têm noção do que é isso? O quanto isso é você e o seu feminino despertando, sua energia cíclica e feminina voltando a acontecer? Então, mulheres que têm questões nos ovários, nós temos uma coisa muito importante aqui para entender sobre os nossos ovários e os nossos óvulos, tá? Se a gente olhar, olha só, vamos prestar atenção nisso aqui. Se a gente olhar, aqui no nosso ventre nós temos energias, energia feminina e masculina. Cássia, como assim? Vou explicar para vocês. Se a gente pensar aqui no nosso ventre, a parte mais yang, mais masculina, está nos nossos ovários. Peraí, que eu peguei trompa também, tá nos ovários, tá? Por quê? Porque a energia masculina é uma energia. Vamos pensar, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui para ficar claro o que é energia feminina e masculina. Quando a gente está falando de sexualidade, tá? Como é que é o orgasmo masculino? Ele é uma ejaculação para fora, é uma pulsão, uma energia para fora, para frente, certo? E a energia feminina, se eu coloco, por exemplo, uma semente no solo, a semente, o útero é aquela energia que retém, que mantém aquela semente e por 9 meses fica ali cultivando, desenvolvendo, até que dessa união saia um bebê, que é um grande milagre, vamos combinar, né? Nenhum outro órgão do corpo humano faz o que o útero faz. Por isso que o poder energético do útero é descomunal. E se você tem bloqueios no seu útero, você tem bloqueios aqui nas memórias uterinas, o seu poder de cocriação, o seu poder de manifestar a vida que você quer, de viver a vida que você quer, ele vai se reduzindo, porque essa energia vai estar bloqueada aqui. Então, quando eu tô falando para vocês de sintomas ginecológicos, eu também tô falando da sua vida, entendeu? Tô falando de que muitas vezes você vai ter dificuldade em manifestar coisas na vida porque você tá com bloqueio em partes do ventre. Você vai entender agora o que seus ovários têm a ver com a sua dificuldade em colocar no mundo as coisas que você quer. Com a sua dificuldade em ousar fazer planos, em fazer planos que você não consegue realizar. Já vamos chegar lá, segura aí. E aí, no final, vou responder as perguntas. Aí vocês façam as perguntas de novo. Deixa eu só terminar o conteúdo aqui para vocês entenderem o que tá por trás. E depois a gente vai para a parte das perguntas, pode ser?
Beleza. Aí, os ovários, como eles liberam o óvulo, eles têm essa energia mais yang. Mais yang, libera o óvulo. Beleza. O útero, ele recebe o óvulo que vem pelas trompas, que é tipo um túnel, e ele tem uma energia mais receptiva. Olha só, quando você lá atrás, na sua infância, o que que é essa energia o que que é o óvulo? Ele é um potencial criador. É algo que pode se tornar outra coisa, assim como um bebê, assim como uma ideia inovadora, assim como uma criação. Você cria, por exemplo, uma pintura, você cria, por exemplo, um look novo, você cria, por exemplo, uma aula, como eu estou criando aqui. Você cria várias coisas na sua vida ao longo do dia. Você cria. E essa energia de criação, de criar o novo, está nos nossos ovários. Tanto é que nos ovários nós guardamos os óvulos, porque eles são as sementes criativas e criadoras que todas as mulheres têm. Só que, ó, aqui está o nosso querido óvulo cheio de nossos queridos ovários cheios de óvulos que ao longo da vida, faz sentido para vocês isso que eu tô dizendo? Cheio de óvulos. E aí, a cada menstruação, um óvulo é liberado, ou por um lado, ou por o outro. Comenta aqui primeiro se faz sentido para eu seguir do conteúdo. E essas sementes vão sendo liberadas. Imagina que você é uma menina, tá? Que durante a sua infância, durante a sua vida, vou pegar a menininha. É sempre bom. Durante a sua infância, essa menina aqui escutou várias coisas. Por exemplo, nossa, você tá muito metida para uma menina. Você não deveria falar assim. Você não deveria fazer as coisas como você faz. Você é uma menina, você não pode falar desse jeito. Você tem que falar mais baixo. Você não pode se vestir desse jeito. Você é menina. Você não pode brincar desse jeito. Você é uma menina. Tá desfocado, né? Peraí. Aqui, pronto. Você não pode fazer isso. Você não pode, você não pode, você não pode. E essa energia criativa, criadora, intrínseca do feminino, porque a menina, por mais que ela na infância não menstrue, a energia ovariana tá ali. A energia ovariana está ali desde o momento em que você nasce mulher. Então, se você, durante a sua infância, começou a entender que certas coisas você não poderia ou não deveria fazer porque você era menina ou porque você era mulher, o que que vai acontecendo? O que que vai acontecendo com a sua energia ovariana? Ela vai, sua energia aí bem potente, criadora, que já veio junto com você, já veio nesse ventre maravilhoso que você tem, ela vai se bloqueando. Xizinho aqui. Ela vai se bloqueando. Tudo bem. E aí tem casos de mulheres, de alunas, que desde o primeiro ciclo menstrual, a menstruação não descia, passava ano, entrava ano, saía ano e a menstruação não descia. Ela já tinha síndrome dos ovários policísticos desde a primeira menstruação. Muitas já acontece isso. Outras começam a se tornam adultas. Ó, a menina que se tornou adulta, e aí a menina sai de cena, que depois de um tempo começa a aparecer a síndrome. Ok, vamos fundo, vamos fundo. Eu sinto dor no período da ovulação. Por quê? Porque a sua energia ovariana está bloqueada. Esta energia que a gente está falando aqui. Então, quando você ouviu muitas coisas lá atrás, na infância, do que você deveria ser, do que você tinha que fazer, etc., quando você se tornou adulta, essas coisas não foram embora. Essas coisas ficaram dentro da sua cabeça. Sua cabeça. E você vai para a vida, você vai para o mundo.
E você tenta a todo custo, porque quando você diz que não pode, que não deve, quando você escuta que você não pode isso, não deve aquilo, o que que isso está dizendo para você em outras palavras? Você, como você é, não é boa o suficiente. Você não é boa o suficiente. Você tem que ser diferente do que você é. E essa mulher, esta menina que se tornou mulher, vai para a vida tentando ser tudo que ela precisa ser. A melhor aluna, a melhor filha, a melhor namorada, a melhor profissional, a melhor, a melhor, a melhor. Se cobrando, se exigindo. Então ela pega toda essa energia criativa que veio aqui com ela, aqui nos ovários, e ela cobra, se cobra. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho. E essa energia ovariana, que a princípio precisa ser equilibrada, porque a gente é criativa naturalmente, a gente tem essa característica da energia feminina, a criação, a criatividade. O problema é que se a gente enche a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções de cobrança, de exigência, isso vai gerando na gente frustração, vai gerando na gente raiva, vai gerando na gente tristeza. E a Bianca tá dizendo aqui uma coisa maravilhosa que é assim, ó. Mulheres sofrem essa castração cultural, psicológica e primeiro, depois vem as consequências no corpo, exatamente. Então, você aprendeu um monte de coisa lá quando você era bem pequenininha que podia e que não podia ser quando mulher. E tem um outro ponto muito importante. Não foi só o que você ouviu. Não foi só o que você ouviu. Foi o que você assistiu a sua mamãe viver. Você olhou para sua mamãe, que estava lá atrás, e pensou: poxa, a vida dessa mulher foi muito difícil. Eu não quero ser como ela. Eu vou ser diferente da minha mamãe. Então, a fonte da energia feminina no seu corpo e na sua vida, que é a sua mãe, você disse: não, eu não quero isso. E você exclui a mamãe. Você fica com uma energia extremamente yang, muito masculina, muito ativa, muito do fazer, do realizar, do dar conta de tudo, eu faço tudo sozinha, não quero depender de ninguém, porque eu vi a minha vida inteira a minha mãe tendo que abrir mão das coisas que ela gosta, tendo que abrir mão dos sonhos que ela teve, tendo que ser uma mulher submissa, etc, etc, e eu não quero isso pra mim. Esse é o lema da nossa geração. Eu não tô falando de uma ou duas, tô falando de todas nós. Esta é a nossa geração de mulheres modernas. Não é assim? Não foi assim? O que mais acontece? Eu vou pegar e eu vou ser independente, vou ter minha carreira, vou ter minha vida, etc, etc. Perfeito. Você vai pegar a sua energia ovariana e vai levar ela ao extremo de uso e uso, porque você, para ter essa proatividade, ter tudo isso, só teve um detalhe que você esqueceu quando você tomou essa decisão, que você é cíclica. Que você é cíclica. E aí, você precisa ser proativa, você precisa se provar. Então, tudo o que remeta ao feminino, porque o feminino me lembra a minha mamãe, eu vou menstruar, por exemplo. Eu vou odiar, eu vou rejeitar isso, eu não quero. E qualquer coisa que me digam a respeito disso, eu vou ficar furiosa, porque eu não quero dar o braço a torcer de que eu sou cíclica. Eu sou fortuna, eu vou me provar, eu vou conquistar o mundo. E ninguém vai me dizer que eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. E aí vem a raiva. A raiva. Tá, raiva. Esse é o sentimento de raiva. Os dentinhos cerrados aqui, ó. Deixa
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a raiva. E o que que é a raiva, gente? É justamente essa frustração. Por que que tem que ser assim? Por que que eu menstruo? Por que que o mundo é assim? Por que que eu tenho que ficar me provando 200 vezes, mostrando meu valor porque eu sou mulher? Por que que eu não posso fazer certas coisas se eu sou mulher? Você tem esses questionamentos. A menina desde criança se questiona, por que que eu não posso? Por que que não dá? Sabe? E aí você vai pegando toda essa sua energia de ação, de proatividade, de mundo do trabalho, de ser independente e sobrecarregando seus ovários. E os ovários têm aquela energia de criação, mas também de criatividade. E para a gente ter essa energia de criação, a gente precisa da energia da ousadia. Eu quero que você grave essa palavra. Energia ovariana tem a ver com ousadia. Vou explicar o que que é ousadia. Vamos pensar. É aquela pessoa que bota a cara no sol, entendeu? É aquela pessoa que se joga, aquela pessoa que ousa, aquela pessoa que rompe barreiras, rompe fronteiras. Só que esta menina, esta mulher, tem uma criança muito ferida dentro dela, muito ferida, que resolveu, para não passar por essas castrações, esses xingamentos, essas humilhações que ela passou lá atrás, que ela não podia porque ela era mulher, que ela não devia porque ela era mulher, ela tá levando, carregando isso tudo. Então, essa decisão dela de ser a fortuna, de ter o lugar dela no mundo, não foi baseada necessariamente em sonhos, em coisas que ela queria fazer, foi pensando em se provar. Provar primeiro que ela podia ser melhor do que a mãe, porque ela vê a mãe como inferior. E se ela vê a mãe como inferior, ela vê o feminino como inferior. E ela precisa provar, deixa eu pegar aqui, pro papai que ela tem valor. Porque no fundo, muitas vezes o que que acontece? O papai queria um filho menino. Quantas vezes eu já ouvi essa história? Vocês não têm noção. Quantas vezes eu já ouvi essa história? Então, ela vai ser o menino ou o homem, o masculino que o pai desejava ter. E aí, ela vai ser essa fortuna. Bingo, diz a Bianca. É, tô indo profundo. Tô chegando lá, tá? E aí, quando você tá na correria, quando você tá no mundo frenético adulto, tentando não se conectar com o seu feminino, primeira coisa que o seu corpo vai entender. Poxa, olha, a menstruação, que é essa coisa de que a sua energia toda é voltada para baixo, tá voltada para o ventre, para fazer esse detox, para fazer essa limpeza mensal, não vai rolar. Porque essa mulher aqui, ó, ela tá correndo o tempo inteiro, ela não tem tempo para essas coisas. Isso aqui é frescura. Isso aqui é frescura. Então, o corpo vai começando, por conta desse excesso de yang, 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 o corpo vai fazendo o quê? Ele vai fazendo com que o ciclo menstrual vá ficando cada vez mais espaçado e cada vez mais distante. Já falei pra vocês, eu tinha um ciclo menstrual quando eu tava nessa época da correria, que eu trabalhava numa cidade, estudava em outra, chegava da aula da outra cidade, depois de viajar 3 horas de ônibus, eu pegava, comia uma coisa e ia direto trabalhar, e aí eu estudava num, trabalhava no outro, etc, etc. E aí, você é a fortuna, você tem que ser fortuna, porque você tá ali buscando seu lugar na vida, seu lugar no mundo. Seu corpo vai entender que não dá para menstruar. O meu ciclo menstrual nessa época de correria era de 2 em 2 meses. Eu estava caminhando por um processo de desenvolver o quê? Síndrome dos ovários policísticos. Porque o seu corpo, ele não menstrua, logo ele vai retendo, ele vai engolindo toda a raiva, toda a tristeza, toda a raiva, toda a tristeza, toda a frustração, e isso vai
como se fosse entupindo seus canais energéticos, porque emoção é energia, e você vai ficando cada vez mais retida. Logo, você não começa a menstruar. E aí, o que eu falei para vocês ontem das fases do adoecimento? Primeiro, o bloqueio é energético, tá? Primeiro, bloqueio energético. Isso é emprestado da medicina chinesa, tá? Essa visão aqui do adoecimento. O bloqueio 1 é energético. Depois começa o sintoma. Qual é o sintoma? Acabei de falar. Amenorreia, falta de menstruação. O bloqueio já está instalado aqui. Quando que começou? Nas crenças limitantes que eu criei sobre o feminino, assistindo a vida da minha mãe, nas crenças limitantes que a minha criança ouviu sobre ser mulher, que escutou na infância, coisas que eu vi e ouvi o meu pai falando também, tá? Então, assim, e sentimentos que essa mulher foi desenvolvendo sobre o ser mulher e o feminino, tá? Então, isso tudo já estava aqui em nível energético. Emoção é energia, pensamento é energia. E aí começa o sintoma, falta de menstruação. Faz o exame, por um tempo não aparece nada. Não aparece nada. Porque ainda não chegou no 3. Mas quando passa um tempo, vem pro diagnóstico, que é a síndrome dos ovários policísticos. O caminho que te levou a adoecer os seus ovários é um caminho em que você se tornou extremamente rígida com você mesma. Você se cobra uma perfeição excessiva, você cobra dos outros uma perfeição excessiva e você tem uma relação muito difícil com o seu feminino. Você é ansiosa, você tem dificuldade em descansar, você tem dificuldade de tirar férias, você tem dificuldade em aceitar ajuda, você tem dificuldade em se abrir para as pessoas. Porque você aprendeu tantas coisas negativas sobre quem você é e sobre o seu feminino, que você não pode, que você não deve, que você é incapaz, que até hoje você está com essa criança aqui machucada, tentando se provar para quem estava ao seu redor. Feridas emocionais muito, muito presentes na mulher que tem síndrome dos ovários policísticos. Rejeição, a mulher que se sentiu rejeitada por ser quem ela ouviu que ela não era boa o suficiente. Temos uma visita aqui dando oi para vocês. Ferida da humilhação, teve uma criação extremamente dura, rígida. Sabe? Você pode, você não deve, você isso, você aquilo, aquela rigidez. E aí a mamãe e o papai podem até sair de cena, você nem mora mais com eles, ou os seus cuidadores, tá? Eu falo mãe e pai como uma forma generalista, mas pode ter sido um cuidador, entende? Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, às vezes não importa, mas o cuidador foi muito duro ou dura com você lá na infância. E aí eles saem até de cena, mas dentro de você você tem uma miniatura deles na sua cabeça. Toda santa vez que você vai fazer alguma coisa diferente, que você vai fazer alguma coisa muito ousada, vem essas vozes na sua cabeça, essas lembranças na sua cabeça. Quem que você pensa que você é? Quem que você acha que você é? Não acredito, você não é ninguém para fazer isso. As pessoas vão rir de você. Você vai fazer eu passar vergonha, você vai passar vergonha, você vai se humilhar, você vai. Não é assim? Como na minha história, eu cheguei nesse ponto, né? Eu cheguei até a fase 2 da amenorreia severa. Por sorte, eu conheci a limpeza uterina antes e consegui reverter, tá? E muitas alunas que já tinham chegado no nível 3 do diagnóstico dos ovários policísticos já reverteram completamente. Vocês vão ver no final do vídeo, vai pro YouTube depois no final, para ver as histórias dessas mulheres, tá? Que não só regularizaram o ciclo, tiveram um ciclo
estão com o ciclo corretinho, 28 dias, fizeram o exame, não aparece mais no exame a síndrome dos ovários policísticos e depois engravidaram. Então foram, além de tudo que geralmente mulher que tem síndrome dos ovários policísticos escuta, que não pode engravidar, que não nunca vai ter o ciclo menstrual regular, alunas minhas têm isso. Então eu quero que você entenda que essa visão que eu trago aqui para vocês, integrativa da limpeza uterina, que leva em conta esses 3 estágios, do sutil até a matéria, que é o corpo, é o que faz, é um dos grandes pilares da limpeza uterina. Por isso que quando a gente chegar no evento, vocês não vão achar estranho o que eu vou dizer. Por isso que eu tô falando sobre isso aqui também para vocês entenderem que tem base, que tem fundamento que eu tô trazendo para vocês, que essa ferramenta, ela envolve muito estudo e a compreensão de que existe um caminho para o adoecimento, logo se eu for na raiz do que me adoeceu, o sintoma vai lentamente, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, e vai pouco a pouco desaparecendo. Então, quando eu digo para você que a mulher que tem ovários policísticos é uma mulher que se cobra muito, é porque eu fiz o caminho até a metade, né? Eu fui do bloqueio na energia, no excesso, no trabalhar, estudar, fazer trocentas coisas, não tirar férias. Minha menstruação começou a ficar muito espaçada. Eu não menstruava mais. Eu tinha tão pouco tempo que nem na ginecologista eu fui, para vocês terem noção, e deixei a coisa rolar. Logo depois eu conheci a limpeza uterina e tudo voltou ao normal, né? E aí, o que que acontece? Eu sei o que que é uma mulher tentar fazer algo diferente, tentar fazer algo que ela tem vontade, algo que ela sonha, algo que ela deseja, e essas vozes serem inundarem a cabeça dela dizendo que ela não pode, que ela não deve. Para vocês terem ideia, eu tinha muita vontade de fazer um trabalho com mulheres na internet, há muitos anos atrás. Mas a minha rigidez interna, as minhas feridas, as minhas dores, as minhas frustrações, as minhas tristezas, a minha autoexigência comigo mesma era tão grande, que isso me travou por muitos anos. E quando eu vim para a internet, quando eu tomei a coragem, né, o que que acontecia comigo? Eu chorava antes e depois de cada conteúdo, de cada live, de cada vídeo que eu gravava. Por quê? Porque eu me cobrava, eu sentia a minha criança tava lá revivendo todas aquelas humilhações, todas as coisas que eu aprendi que eu não poderia fazer, que eu não poderia ser, que era errado, que era feio, que eu ia isso, que eu era aquilo, que era vergonhoso. Então, você entende que eu tô falando aqui, ó, primeiro, de energia ovariana, óvulos. Mas não é só sobre isso. É sobre todas as coisas, as crenças limitantes, todas as coisas que você aprendeu que você não pode fazer na vida porque você é mulher, porque você nasceu em tal lugar, porque você tem tal idade. São limitações que foram adoecendo você, que te geraram frustração com a sua própria vida. E aí você pensou, poxa, mas se eu sou tão ruim assim, se eu tô tão errada, eu vou tentar ao máximo fazer de tudo para ser aceita, para ser bem-sucedida. E aí a mulher que tem esse padrão, né, de ir para a vida, etc., ela consegue lugares de destaque e tudo mais, mas em algum momento ela vai sentir um vazio, uma dor, uma tristeza e uma solidão profunda, porque para ela chegar nesse lugar de ir na Profortona, etc, etc, ela teve que abrir mão de muita coisa. Quais foram as coisas que essa mulher excessivamente masculina e Yang teve que abrir mão? Dos seus próprios sentimentos, da sua criança, do seu feminino, que é uma relação com essa energia feminina. Ela teve que abrir mão da sua essência cíclica, que faz com que ela tenha, de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, um detox no ventre, um detox emocional, um detox
que a gente se desconecta. Se desconecta porque a gente criou um monte de crenças e emoções limitantes que fizeram com que você tivesse uma relação péssima com o ser mulher e o feminino. Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando? Quero que vocês me digam aqui, antes de eu dar continuidade. Sim, coraçõezinhos saltitando. Aí, você entendeu isso, que você tá assistindo essa aula, tá? Você tá assistindo esta aula. Faz todo sentido. Cássia, eu entendi. Eu entendi. Faz muito sentido. Você entende que eu tô falando da sua vida aqui? Tô falando da sua história. O que que levou você desde criança a trazer hoje no seu ventre a síndrome dos ovários policísticos? Vocês estão entendendo isso? Cássia, eu não sei como começar, nem por onde começar, nem por onde mudar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando, quando vocês virem pro evento, a nova era da limpeza uterina, eu vou mostrar para vocês os passos, as, as, como é que a gente diz, os pilares, o passo a passo do que foi feito e o que nós fazemos na limpeza uterina para que a gente consiga resgatar essa energia feminina, essa energia cíclica e feminina, porque a mulher, ó, outro ponto importante, porque a mulher que não ovula, ou que não ovula, que acaba somatizando cistos, ela vai ter muita dificuldade de ter libido. Por quê? Porque a ovulação, todo esse processo energético e físico aqui nesse ventre, tá travado. Tá travado. E você, ao invés de fazer o seu detox mensal, de liberar essas energias, essas memórias uterinas que ficam aí, que todos os dias a gente está absorvendo e que desde cedo está absorvendo, você fica retendo e guardando tudo isso dentro de você. Por isso que você tem uma raiva. Por isso que você tem uma raiva crônica. Por isso que você tem uma impaciência crônica. Porque você tem muitas coisas guardadas dentro de você. O que nós fazemos na limpeza uterina para resolver isso? Nós trabalhamos. Primeira coisa que a gente trabalha. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, tá? Vou falar rapidamente para vocês, mas o conteúdo completo lá na nova era da limpeza uterina. Mas eu vou falar para vocês alguns pontos que são essenciais que a gente trabalha na limpeza uterina para resolver e liberar esse padrão dos cistos nos ovários. Primeira coisa, equilíbrio da energia feminina. Vou fazer uma coisinha aqui. E masculina. Porque a mulher, vocês conhecem esse símbolo do yin e do yang? Essa coisa linda aqui que eu desenhei? O que que acontece? A mulher com excesso, com ovários policísticos, está com excesso de energia masculina. Vocês lembram que eu falei lá no início? Que esta é a parte do nosso ventre que tem mais energia masculina, tem mais energia yang, porque o óvulo é liberado, o útero recebe, mais receptivo. Esta mulher vai precisar, primeira coisa, equilibrar energia feminina e masculina. Isso a gente faz na limpeza uterina. E eu quero que você tenha uma noção disso. Vamos fazer um exercício? Vocês topam fazer um exercício? Para vocês terem noção como que tá. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para eu ver. Pra gente ver juntas como é que tá esse feminino e masculino. Topam fazer exercício? Diz topo aí que eu faço. Mas só se vocês toparem, senão a gente não faz. Senão a gente segue no conteúdo. Diz topo. O que nós vamos fazer? Ó, nós vamos fechar os nossos olhos. Fazer uma respiração profunda. Faça uma respiração profunda, bem profunda. E faz um.
solta bem o seu corpo, se coloca numa postura bem leve, bem receptiva, bem relaxada, tá? Permanece com os olhos fechados. E agora nós vamos visualizar. E aí você tem que deixar a sua mente livre para mostrar para você o que ela quiser. Nós vamos fazer uma espécie de diagnóstico de como que está no seu mundo interior o seu feminino e o seu masculino. Então, você vai, de olhos fechados, dizer: eu agora, você vai visualizar, eu agora visualizo a minha energia feminina. E você vai ver como a sua energia feminina se manifesta para você. Vou fechar os olhos junto com vocês. E mesmo que você não consiga visualizar, segue de olhos fechados, porque a gente ainda não terminou esse exercício, tá? Fica de olhos fechados até o final. Como está a sua energia feminina? Pode ainda dizer para sua energia: querida energia feminina, mostre-se para mim. Espera um pouquinho. Observa. E agora você vai fazer outra coisa, que é enxergar a sua energia masculina. Querida energia masculina, mostre-se para mim. Coloca esse feminino e esse masculino lado a lado. E observa como eles estão. Essa é a representação do seu feminino e masculino interior. E agora eu quero que você abra os olhos e conte aqui o que você viu. Porque a sua mente, o seu inconsciente, vai te mandando as imagens do que tá acontecendo, o que tá rolando aqui dentro, entendeu? O que tá rolando aqui dentro. Então, comecem a me contar aí o que vocês viram. A primeira vez que eu fiz essa visualização, muitos anos atrás, eu via o meu feminino bem pequenininho. E o masculino gigante, furioso, completamente descontrolado. E eu vi claramente que eu tinha um trabalho a fazer em relação ao meu feminino. E nós, mulheres, que temos essa compreensão, que nos identificamos com essa percepção de que a gente não foi adoecendo do nada, que a gente não foi retendo, bloqueando o nosso ventre do nada. Não tem nada de espiritual isso, tá, gente? É uma visualização, é uma imaginação ativa, tá? Quando a gente tem essa compreensão de que o nosso feminino precisa de cuidado, ó, o meu masculino é muito forte. Por quê? Porque desde pequena você internalizou que o feminino é fraco. Desde pequena você entendeu que menstruar é um saco, que menstruar é perda de tempo, que os sentimentos são perda de tempo. E é isso que foi, ao longo do tempo, você foi se perdendo. E ao se perder, você começa a adoecer. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz na limpeza uterina é o equilíbrio do yin e do yang. Muito masculino, nossa, quanto masculino, tá? Perfeito. O que mais que a gente trabalha na limpeza uterina com relação às mulheres que têm SOP? Raiva. Muita raiva acumulada. Muita raiva acumulada. Quais são as feridas que nos geram raiva? Humilhação e rejeição.
ensino na limpeza uterina a liberar tudo isso. Tem que liberar. Tem que liberar. Porque essa raiva vai fazendo você ficar em estado de contração, de os dentes rangendo e você na defensiva. Na defensiva. E é exatamente isso que vai te adoecer com o tempo, tá? E aí, a gente precisa entender o quanto é importante a gente fazer essa conexão. O quanto é. A minha câmera tá desfocada? Tá. Perdão. A gente precisa entender o quanto a gente foi criada nesse contexto, mas que hoje, sexta-feira à noite, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, vocês estão aqui comigo, querendo aprender. Primeira coisa, vocês são maravilhosas já por isso. Vocês podiam estar, sei lá onde, e vocês estão aqui comigo. Há quase uma hora. Já vou liberar vocês. E você está se identificando, você está se autoconhecendo, você quer ser uma pessoa diferente, você quer ser melhor, você quer ser uma mulher diferente. Ninguém caiu aqui por acaso, entende? Ninguém aqui chegou nesse conteúdo se não tivesse essa compreensão e esse preparo para receber todo esse conhecimento. Por isso que hoje, que eu sempre falo isso para as minhas alunas e eu vou falar para vocês, que é o seguinte, você está recebendo um chamado, que é um chamado da cura do feminino. Da cura, não apenas dos seus sintomas, claro que vem a cura dos sintomas, e eu mostro todos os dias isso. Amanhã eu vou postar um depoimento maravilhoso para vocês que eu estava editando agora mais cedo. Maravilhoso. Mas vocês entendem que junto dessa cura do físico vem toda uma cura das nossas emoções e da nossa compreensão sobre sermos mulheres na vida, que é maravilhoso nós termos um ventre com todo esse potencial criador, todo esse potencial criativo, que só um ventre feminino é capaz de gerar. Vocês entendem que todos os seres humanos passaram por um útero? Vocês entendem que estamos todas aqui graças a um útero feminino? E o quanto nós não levamos, não percebemos, não enxergamos a grandeza de ter um ventre. Parece que é pesado, parece que é difícil, parece que é inferior, porque as lentes desses óculos estão definitivamente embaçadas, estão sujas. Precisamos trocar esses óculos, vocês estão entendendo? E é esse o convite que eu quero fazer, que eu faço para vocês como mulheres. Não é possível que a gente viva uma vida inteira habitando esse corpo maravilhoso que nós temos, esse corpo sagrado, bonito, esse corpo que nos proporciona tantas coisas, nos proporciona limpezas, nos proporciona sentir, nos proporciona amar as pessoas que amamos, nos conectar com as pessoas, abraçar, sabe? Sentir os sabores, sentir os cheiros. Olha que coisa maravilhosa. E a gente odiar esse corpo, como assim, 100% das mulheres odeiam. Não é possível que a gente aceite isso como normal. Não é possível que a gente entenda e veja que esta maravilha aqui, isso aqui tudo, essa lindeza toda do sangue, do ovular, seja visto como algo ruim. E se você vê como algo ruim, isso é possível de ressignificar. É possível de você ampliar a sua percepção para você ter uma relação melhor, mais positiva e mais saudável com o seu corpo. Porque o seu corpo responde na mesma medida em que você vibra e se dialoga com ele. Se você odeia ele, ele não vai ser o mesmo corpo, ele vai ser diferente, ele não vai. Você não tá regando aquele corpo, entende? Você tá amaldiçoando aquele corpo. E isso vai levar ao adoecimento.
Quando eu falo pra vocês que na limpeza uterina o nosso papel é, ó, tirar daqui dessas nossas memórias uterinas. Peguei o útero portátil. É tirar essas crenças limitantes, é tirar essa raiva, é tirar essa tristeza por ser mulher, é ir tirando uma a uma, é equilibrar esse yin e yang, essas energias que estão aí. Você percebe que depois essa energia uterina fica muito melhor, muito mais potente, e que o resultado disso está nesses depoimentos que eu mostro para vocês, de mulheres que são como que foram e são como vocês que pararam para ouvir o que eu tô dizendo aqui e disseram, cara, é isso, é sobre isso. Essa visão que eu trago aqui para vocês não é apenas sobre o corpo, é sobre o feminino. É sobre o nosso papel como mulheres. E o nosso papel, para começar, é com nós mesmas. Se o nosso corpo está adoecendo, é um sinal de que a gente tem coisas para resolver. E não adianta a gente tentar salvar o mundo lá fora, ser a fortuna, que nem a bonequinha que eu mostrei aqui, a fortuna, que tem isso, que tem aquilo, não sei o quê. Mas se por dentro eu estou quebrada, não adianta. Se por dentro eu estou quebrada, eu vou adoecer com o tempo, a minha vida vai travar. E para eu conseguir estar inteira, eu preciso olhar para todas as minhas partes. Todas as partes que não são tão agradáveis, que não são tão boas, não são tão bonitas, mas que estão aqui bloqueando o meu ventre, bloqueando o meu útero, e por isso que eu adoeci. E agora que eu tenho consciência, o que que eu faço? Eu quero me libertar, porque 2023 está começando e eu quero ter uma vida diferente do que eu vivi até agora. Eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo que eu não fiz até agora. E para eu fazer algo que eu não fiz, eu tenho que mudar o que eu fiz, o que eu tô fazendo. Tem que mudar o que eu tô fazendo. Você fez uma coisa até agora. Você teve um padrão de se autocobrar, de ser rígida consigo mesma, de ser dura consigo mesma, reforçou essa coisa de você que você é isso, você é aquilo. Você se protegeu, você desconfia dos outros, porque você também não confia em si mesma. Você projeta, entende? Nas pessoas, você não confia em ninguém, você tá aqui, né? Desconfiada. Isso tem tudo a ver com ovários, tá? Principalmente bloqueio ovariano. E aí, vocês entendem que isso também vale para quem não tem cistos ovários, mas que identifica o bloqueio na energia ovariana? Vocês entendem isso, tá? Porque tem as fases ali que eu falei para vocês. E aí você não quer mais isso para sua vida, você quer ter uma vida melhor, uma vida que você queira usar e que você mesmo seja a sua própria propulsora, a sua própria incentivadora. Que você tenha ideias criativas, que você tenha sonhos dessa energia ovariana que está pulsante dentro de você, desde que você nasceu, e que você honre esses sonhos e viva esses sonhos. Mas para você conseguir ter essa força, você precisa limpar. Limpar esses portais aqui que nós chamamos de portais da criação, portais ovarianos. Isso nós fazemos na limpeza uterina. Por isso que quando você trabalha nesse nível sutil, toda a sua vida vai se transformando. O corpo vai restaurando a saúde, você vai se percebendo diferente, o seu ciclo já vai voltando. Mas também a mulher que tinha medo, que se encolhia, que precisava se provar, vai ficando de lado e vai nascendo uma mulher corajosa, uma mulher que está se relacionando com o seu feminino, mas ao mesmo tempo, e com o seu masculino, mas ao mesmo tempo ela não tá na defensiva, ela não tá na raiva, então ela não tá destilando ódio. Vocês entendem isso?
Porque o ódio que a gente guarda, a raiva que a gente guarda, vai impregnando nas nossas células, nos nossos órgãos e no nosso corpo. Vai impregnando, sim, tá? Então, entenda, a pessoa que mais sofre, a única talvez não, porque respinga nos outros, mas a pessoa que mais sofre com a sua raiva é você mesmo. A pessoa que mais fica infeliz com a sua raiva, com a sua exigência, com o seu perfeccionismo, com essa coisa que sim, é você mesma. Portanto, somente você mesma será a pessoa que vai ser responsável por mudar isso. Eu quero que você que se identificou com esse conteúdo, que entendeu muitas das causas ocultas por trás dos bloqueios ovarianos e que em algum momento vão desencadear a síndrome dos ovários policísticos, tenha essa clareza. Existem padrões aí, bloqueios nos seus portais ovarianos que você precisa desbloquear. Do contrário, você vai seguir se entupindo de anticoncepcional, vai parar o anticoncepcional e vai acontecer a mesma coisa. Isso aconteceu com várias alunas minhas, que já tinham tentado parar milhões de vezes e sempre acontecia a mesma coisa. Quando é que elas conseguiram resolver, virar essa chave? Quando que elas conseguiram sair desse bloqueio? Quando elas foram profundo na limpeza uterina. Equilibrando feminino e masculino, liberando humilhação, liberando rejeição, liberando raiva, desbloqueando os portais ovarianos. E é isso que eu quero ensinar para vocês na nova era da limpeza uterina, tá? Então, espero todas vocês. Aliás, a gente vai mandar lá no grupo, tá mandando convite, convidem amigas, mulheres próximas que vocês se importam, que podem gostar desse conteúdo. Vocês não têm noção o que aconteceu. Tinha uma moça que acompanhava o meu conteúdo. E ela viu, me escutava, etc., acompanhava. Ela lembrou de uma amiga que não conseguia engravidar. Essa amiga estava há anos tentando engravidar. E ela, sempre quando engravidava, ela abortava. Tinha alguma causa oculta. E ela já tinha ido no médico, o nome dessa menina, dessa moça que não conseguia engravidar é Giovana. Ela ia no médico e não tinha nada nos exames, entendeu? Tava tudo certo. Ó, onde é que tava? Onde é que tava? Porque não aparece no exame. Tava aqui, ó. Tava só tava no sintoma. Não conseguia engravidar, mas não tinha no exame nada que dissesse. Tava na fase 2. E essa outra moça, a Flávia, que me acompanhava, disse: Giovana, você tem que escutar essa pessoa. Você tem que escutar a Cássia. Vai fazer sentido pra você. Giovana foi, me escutou, indicação. Então, você que tem uma amiga, você manda pra ela. Você sente que vai, você lembra dela, entendeu? Ela foi lá e falou pra Giovana. Giovana consumiu o conteúdo, começou a iniciação. Adivinha o que aconteceu? Depois de anos, o bebê dela nasceu essa semana, gente. Depois de 2 abortos e de anos tentando sem explicação. Giovana começou a iniciação, o bebê dela nasceu essa semana. E foi quem? Uma amiga. Então, seja você essa amiga que levanta, seja você essa mulher que levanta outras mulheres. Seja essa mulher que não só quer aprender para você, mas que você compartilha, porque conhecimento libertador e conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Nós temos que fazer uma rede de mulheres que puxam umas às outras. Envia meu Insta para ela, manda um vídeo aí que você, entendeu? Porque assim, a gente tem que espalhar isso pro mundo, entendeu? A gente tem que espalhar isso pro mundo. É um divisor de águas nas nossas vidas. É um divisor de águas. E assim como foi na minha, assim como foi nas minhas alunas, eu quero que também seja para vocês. Convidem elas pro evento. Convidem elas pro evento. Tá bem? Sextou, é isso? Então tá bom, agora sim, agora podem passear, estão liberadas, tá? Eu desejo a vocês uma ótima noite, tá? Eu vou só ler uns comentários aqui, né? Nossa,
A minha filha foi descrita em tudo que você falou, entendeu? Vamos juntas fazer esse processo de reconexão. Reconexão profunda com o nosso feminino, com os nossos corpos e com os nossos ventres, tá bem? Segunda, eu tô aqui de novo, mais lives de aquecimento, vocês não percam, viu? Tá liberado agora pra gente curtir o final de semana, então. Vejo vocês na segunda e encaminhem para essas mulheres que a gente conversou, para essas amigas, para essas mulheres que vocês lembram com esse conteúdo. E quem quer ver os depoimentos que são geniais, se eu fosse vocês iam correndo lá pro, vocês do Insta, vocês têm que ir correndo lá pro YouTube, porque são depoimentos sensacionais. Vai lá para vocês verem que é possível reverter ovários policísticos, sim, com a limpeza uterina. Tá bem? Esperando vocês aqui no YouTube. Olá, meu nome é Lília, eu sou de Curitiba, Paraná. Eu tinha vários problemas no ventre, principalmente inflamação de ovários policísticos, direto, sem cura, menstruação bastante, não era pouca, e muitas cólicas, bem complicadas. Muitas dores de cabeça, TPMs absurdas e muita irritação. A Ione Eggs da Cássia eu conheci através do Instagram, que eu estava procurando coisas relacionadas ao sagrado feminino e apareceu o Instagram dela falando sobre Ione Eggs, sobre cura do ventre e tudo mais. Eu acabei me interessando, acabei gostando do conteúdo e acabei entrando na turma de iniciação dela. No início, eu tive dificuldades para acreditar nas Ione Eggs. Primeiro, de como usá-las, se elas realmente fariam efeito ou não, e se não se fazia sentido mesmo tudo aquilo. Eu tive muita dificuldade para entender que as Ione Eggs realmente funcionariam. E depois das Ione Eggs, até antes do uso delas, só com os conteúdos e meditações que eu fiz, o meu ciclo ele ficou completamente regulado da menstruação, praticamente nem cólicas tenho, e eu finalmente fui curada do ovário policístico. Eu fiz uma live com a Cássia, algum tempo atrás, explicando, mostrando o exame na live, que eu tinha sido curada dos ovários policísticos. E aí usei as Ione Eggs e realmente foi uma virada de chave. Eu hoje tô com meu ventre mais saudável, cheia de ideias, cheia de criatividade. E eu tinha ovário policístico desde há 20 anos atrás até. E nunca nenhum exame meu dava curado. E dessa vez, depois da Ione Eggs, depois do curso dela, deu finalmente curado, comprovado, inclusive na live. Então foi perfeito. Perfeito. Esse conteúdo é maravilhoso, só tenho a agradecer. Calma, não vai embora. Eu entrei na turma para fazer a iniciação com a Cássia. Foi uma mudança muito drástica na minha vida, porque foi justamente no dia que eu parei de tomar anticoncepcional. Eu não achei que eu fosse conseguir, eu consegui entrar na turma. E eu consegui fazer a iniciação. Foi exatamente no dia. Tudo se alinhou para que acontecesse daquela forma. Desde então, eu me reconectei de uma maneira muito linda. Uma maneira muito linda. Eu curei o meu feminino ferido e o meu masculino ferido também. E eu curei a minha relação com a minha mãe. Nós tínhamos uma relação muito conturbada. Quando a gente estava bem, a gente estava muito bem, mas quando a gente estava mal, a gente ficava muito mal. E a gente discutia muito fácil. E eu curei a minha relação com a minha mãe. Foi a coisa mais linda, ressignificar tudo isso que aconteceu. Eu achei que eu não fosse menstruar, porque todas as vezes que eu parava de tomar anticoncepcional, eu parava de ciclar. Na verdade, eu nunca ciclava, né? Porque com anticoncepcional não se cicla, não é a menstruação de fato. E
Eu achei que eu não fosse menstruar. E no primeiro mês, eu ciclei. Eu tive a minha primeira menstruação de verdade desde os 13 anos. E foi uma coisa que mexeu muito comigo, mudou quem eu sou. Eu não tenho mais cistos, eu não tenho mais cistos no ovário, eu não tenho mais ovário policístico. Eu fiz exames e sumiu. Eu me reconectei. Eu me conectei finalmente. E isso confluiu em todas as minhas áreas, todas as áreas da minha vida. Eu consegui materializar a casa que eu tô morando hoje. Eu consegui materializar a autoestima que eu sei que eu merecia, que eu mereço.